Shalom, amados. Eu me detenho há muito tempo em um texto sobre a lei da liberdade. Em Tiago, capítulo 2, versículo 12 diz: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Você já observou que algumas pessoas na graça têm dificuldade de achar graça quando elas erram? Parece que elas ficam presas em seus delitos e seus pecados, tropeçando sempre em mesmas situações. Observa que Tiago estava querendo colocar em uma revelação profunda para nós sobre a nossa responsabilidade de quem somos e quem devemos ser. Ele diz: fale de uma maneira, proceda da mesma maneira, porque você será julgado pela lei da liberdade. Versículo 13, ele diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. As palavras que saem dos nossos lábios, elas têm muito mais efeito na nossa vida do que na dos outros. E quando um homem e uma mulher entende de ser misericordioso nas suas atitudes e nas suas palavras, então ele vai entrar num desígnio que ele mesmo construiu, de misericórdia sobre ele. O seu comportamento, as suas obras, fazem parte da tua caminhada de fé. Se você observar o texto que ele continua falando para frente, ele vai dizer, ainda no capítulo 2:17, que a fé sem obras é uma fé sem vida. A fé sem atitude é uma fé sem vida. Nós estamos em um tempo que tem muitas pessoas dentro do corpo de Cristo que precisam ser restauradas e ressuscitadas. Outras já pegaram o caminho do pecado que precisamos buscar ela. E quando nós temos um procedimento de acordo com as Escrituras, um procedimento verdadeiro de misericórdia para com aquele que falhou, para com aquele que errou, com aquele que precisa ser levantado, com aquele que precisa ser restaurado, para restituir a ele a graça. O inimigo tem usado tantas artimanhas do julgamento para tirar as pessoas da graça. Quando nós olhamos os ensinos de Tiago, no capítulo 4, 16 e 17, ele diz assim: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como essa é maligna. Sabe quando você começa a se engrandecer ou se achar? Esquece que foi tirado do pó. E então ele diz assim no versículo 17 do capítulo 4, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. As circunstâncias que acontecem em volta de você, que você vê e que você ouve ou que você é informado e tem condições de você agir e socorrer, e você encruza os braços, você olha como que se você nada tivesse com aquilo, você não tem a ver com aquilo, você entra em um lugar de julgamento. Por isso que ele diz assim: falai, assim procedei. Se você fala e não vive o que você prega, você tropeçou no que você prega. O apóstolo Paulo diz: esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para não tropeçar naquilo que eu ensino. E se nós não cuidar, nós tropeçamos do que ensinamos. Na minha caminhada, algumas vezes eu tive que confessar, me arrepender, por quê? Porque falhei, tropecei naquilo que ensinei. E quando nós não refletimos nisso, entramos em um lugar onde a igreja começa a morrer. Nós temos muitas igrejas que estão morrendo, em vez dela crescer, ela diminui, porque o sacerdote não caminha naquilo que ele precisa caminhar. O ofício dele está estagnado, porque ele não compreendeu que ele é um portador da graça todo o tempo. Então ele diz: o juiz é sem misericórdia. Sobre quem? Sobre quem não exerce misericórdia. Quando você vê um pastor há anos andando na miséria, ele não foi misericordioso. Quando um pastor está preso em seus delitos de miséria,
A miséria é fruto de quebra de princípio. E deixa eu dizer uma coisa para você. A miséria pode atingir todas as áreas da sua vida. E se você não tomar cuidado, deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque você é desse ministério ou anda com essa pessoa que você vai ser abençoado. Porque Deus não tem neto. Ah, eu sou filho desse. Não, você é filho de Deus e existe filhos de Deus na miséria. Porque não exerceram misericórdia. Mas quando você começa a exercer misericórdia com os teus lábios, com a tua vida de oração, com a tua vida de intercessão, clamando pelos caídos, pelos desviados, pelos enfraquecidos, por aqueles que se tornaram mornos, você entra em um lugar de graça, que a suficiência de Deus começa a te suprir e mudar a sua mentalidade. E você agora vai ver o favor de Deus triunfar sobre circunstâncias na sua vida. Que o Senhor venha ter nesse tempo te abençoar para um lugar de você exercer misericórdia. E então aquilo fica diante de Deus esperando a sua necessidade. Por isso que ele diz assim, fale e assim venha proceder, porque você vai ser julgado pela lei da liberdade, você vai caminhar nas suas sementes.